algum documento, né? Documento aí antigo. Se o produtor não encontrar esse histórico completo, o processo emperra. A nova lei originada do projeto de lei 1532 de 2025, de autoria do senador Nelsinho Tradi, e relatada aí pela senadora Tereza Cristina, estende imóveis acima de 15 módulos fiscais localizados em até 150 quilômetros das divisas terrestres do Brasil com países vizinhos. O processo exige certificação do georreferenciamento e a atualização do Sistema Nacional de Cadastro Rural SNCR. Para o setor produtivo, as conquistas recentes garantem segurança jurídica, acesso ao crédito e a possibilidade de investimentos. A Assembleia Legislativa representam aí também um exemplo de como a atuação parlamentar pode transformar a realidade de quem vive e trabalha no campo. Cotações do milho. Vamos saber tudo sobre o mercado interno e o futuro do milho, né? Nesta quinta-feira, com o jornalista Alexander Horta. Fala, Alex. Agora, o mercado do milho, os preços do milho fecharam a quarta-feira em queda na Bolsa de Chicago, devolvendo parte dos ganhos registrados nas sessões anteriores. As cotações acabaram seguindo aí o rumo da soja, que também fechou no vermelho. Foi uma espécie de realização de lucros aí que aconteceu nesse pregão. Vamos ver como encerraram as negociações. A gente tem dezembro negociado a 4 dólares e 26 cents por libra peso, por bushel, desculpe, uma queda de 2 pontos mais 75. O março, 4 dólares e 44 4 dólares e 44 cents por bushel, uma queda de 2 pontos e meio. E o maio de 2026, 4 dólares e 54 cents por bushel, uma queda de 2 pontos e meio. A gente tem também os números na B3. Na B3, o milho recuou na carona dos movimentos do mercado internacional. O real valorizado ante o dólar também acabou retirando um pouquinho da competitividade do milho brasileiro na exportação, e isso aumentou aí a pressão interna. Resultado, cotação em queda. Vamos ver? A gente tem novembro fechando a R$ 67,25, queda de 0,33%. Janeiro de 26, R$ 70,25, de 0,23%, e o março de 26 também, R$ 73,19, recuando 0,68%. Cotações da arroba do boi. Os abates de bovino no Brasil em 2025 deverão superar aí 40,8 milhões de cabeças, né? Crescimento de 2,9% se compararmos com o ano passado. Essa projeção foi feita ontem, quarta-feira, pela consultoria da Datagro durante um evento lá em São Paulo. O crescimento está sendo impulsionado pela forte demanda nas exportações, previstas aí em recordes em 2025, em momento em que o setor direciona mais fêmeas para os abates, o que pode se refletir em uma oferta menor de animais nos próximos anos no maior exportador global de carne bovina, né? Para 2026, a projeção da Datagro de abates indica aí uma queda de mais de 9% na comparação com 2025, a 37,1 milhões de cabeça após forte crescimento nos últimos anos. O consumo da carne bovina no Brasil em 2025 deverá cair 3,9% ante 2024 e ter aí uma nova queda em 2026 de 9,4%. Já as exportações deverão aumentar 7,7% em 2025 em relação ao ano de 2024. Cotações da soja. Vamos lá para o mercado da soja. Produtor olhando para o céu, coçando a cabeça, esperando. As máquinas estão prontas. Brasil tem ainda suporte nos prêmios, mas preocupação maior continua sendo o atraso da comercialização da safra 25-26, né? Recuo aí do óleo e a realização de lucros estão tirando o fôlego da soja lá em Chicago. Ela fechou no vermelho ontem e abriu assim hoje, quinta-feira, né? A Carla Mendes vai ouvir o Xiao He, ele que é head de inteligência
conferência de mercado da Stack Securities. Vamos acompanhar. E a quarta-feira foi de realização de lucros para os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago. O mercado veio trabalhando com alguns ganhos no início dessa semana, mas hoje perdeu um pouquinho mais de fôlego e esse assunto para a gente tratar agora. O Xiao Hui, ele que é da Stack Securities, ele que é head de inteligência de mercados da Stack Securities. Foi só um movimento de correção de realização de lucros ou tem alguns fatores ainda pesando sobre os preços da soja por lá? Vamos lá, Carla. A gente teve essa passada o ASE, então que o mercado, para surpresa de muita gente, inclusive a nós aqui da Stag, com o yield de 53,5 e a demanda ainda em aberto, o mercado acabou fechando em alta. No início da semana teve a questão do óleo de soja também, com rumores de que na semana que vem, Carla, vai ter um anúncio do EPA sobre a questão toda dos mandatos com relação às pequenas empresas. Então, uma possibilidade que está sendo aventada, que vai ser anunciada na semana que vem, é de que, ok, você dá isenções para os pequenos produtores, né, esmagadoras de óleo, só que quem vai pagar essa conta, a princípio, são os grandes. Então, haveria uma demanda, ainda assim, pelo óleo de soja, por conta dessa solução meio termo, por assim dizer, que o EPA pode trazer, mas de novo não foi só um rumor, vamos esperar, porque de qualquer modo o mercado começou a traduzir também, cara, um possível efeito de que as cortes dizem para o EPA que não é válido esse tipo de decisão, que não é jurisdição deles. Então o mercado de óleo de soja vive aí uma boa volatilidade nos últimos meses, provavelmente continue a ter essa volatilidade nas próximas semanas, enquanto não houver essa decisão, mas o fato é que realmente, quando a gente chegou nos 56, 57, hoje parece não ser um cenário provável, porque a demanda tende a ser menor, logo os mercados se ajustaram, ok, para um nível mais baixo. E a soja, então, perdeu também o suporte do óleo e do age, e agora o que o mercado realmente acaba tendo um sentimento de que, ok, o lado da demanda é mais importante, o lado da oferta, a área já é sabida, que não vai ter grandes mudanças mais a partir de agora. O yield pode ter, sim, algumas revisões para baixo nos próximos relatórios, mas o que realmente o mercado tem uma ansiedade e uma grande certeza, Carla, é a questão da história da China, que continua não comprando soja americana e já está levando a uma fadiga, porque essa semana a gente teve finalmente reuniões entre americanos e os chineses lá em Madrid, eram para conversa sobre a questão do TikTok e outros assuntos, não foi abordada a questão da soja. O Trump parece, ligar para o Xi Jinping na sexta-feira, mas o mercado já não tem mais esperança no momento de que nessa ligação seja abordada a questão da soja. Então tem uma fadiga momentânea, ok? E a pergunta que a gente vem conversando aqui já há algumas semanas, cara, é quando é que o mercado vai desistir com relação, ok, a China vem e compra volumes grandes dos Estados Unidos e faça com que realmente os estoques americanos fiquem apertados e o Chicago sustentado para cima, ok? Então continua com essa narrativa, ok, o supply side, o lado da oferta, está ficando cada vez mais conhecida a partir de setembro, nos próximos relatórios a gente tem já mais uma definições, a questão do yield, ok? E lá da demanda, provavelmente, a nossa visão é que também está chegando no final da ampulheta, porque quando houver reunião entre Trump e Xi Jinping cara a cara em outubro, meados de outubro, na Coreia do Sul, é provável que a China já tenha comprado toda a soja de novembro, em torno de 6,5 milhões, ok? 4,5 é o que a gente projeta para dezembro, e pode ser que ela compre até uma parte já até lá. Sobraria, então, meados de dezembro para janeiro de compra de soja americana. Já está falando de 4 a 6 milhões de toneladas, Carla. Então, realmente, o tempo está se esgotando, e a pergunta é se o mercado vai existir até o final de setembro, realmente vai esperar uma cartada final no encontro entre Xi Jinping ou Trump, ou se realmente vai ter alguma outra esperança ou o mercado começa a reagir antes. Como é que tem acontecido
gradativamente que Chicago tem caído aos poucos, tá? E é exatamente isso que eu tenho percebido, Chau, que não é uma queda tão drástica. Essas quedas, quando elas se apresentam de forma mais intensa entre as cotações de Chicago, elas são muito pontuais, mas todo dia o mercado vai perdendo um pouquinho de força. É isso que acaba preocupando mais até do que uma queda mais brusca, que seja somente pontual e o mercado depois volta a se restabelecer. Essa queda contínua, né? Ou essa queda pequena, mas contínua, acaba preocupando mais, Tchau? E porque vai acabar sinalizando que parte do mercado, ou né, boa parte do mercado gradativamente, vai realmente se construindo um cenário em que, ok, não é as exportações que o SDA está plugando, logo, qual que é mais é o mais provável? É menor, tá? Mas quanto menor? Então, semanalmente, nas exportações semanais, nas vendas semanais, que são divulgadas às quintas, Carla, ah, de novo, era para a China ter comprado já 800, 700 mil com base no passado, e a nossa cenário que a gente fez, cara, foi o seguinte: a gente deixou zerado o que a China compra até final de setembro, ok? Normalmente, que é entre 800 e 1 milhão de toneladas semanais, e a gente manteve o delta de compras de outros países. Europa está comprando bastante, México, e o que a gente chegou de conclusão é que a queda interanual de exportações ficaria em 10 milhões de toneladas até final ou início de outubro, só por conta das compras chinesas, falta de compras chinesas no mês de setembro, tá, cara? Então, é possível que, se o mercado, até final de setembro, realmente não tiver mais nenhuma expectativa de que a reunião de outubro possa ter uma definição, a gente vai tendo essa gradativa queda, né, dos preços. Os fundos, né, estão ali em cima do muro, faz todo sentido, mas se os fundos realmente entenderem que a China não tem condições ou não vai comprar a soja americana, é provável que eles entrem em short e aí acabe o que você falou agora, né? Intensificando a queda ao longo de outubro até novembro dos preços, Carla, e aí realmente a gente pode ser que seja né, a tacada final para os preços já terem uma definição, tá? Que não é mais tão altista, mas sim baixista. Preocupação do mercado, eu imagino que seja justamente essa, né, Chau? Esse entendimento entre China e Estados Unidos. Aos poucos, essa janela para a China comprar uma soja mais competitiva dos americanos do que do Brasil, ela vai se estreitando uma vez que o nosso plantio, embora ainda precisando tomar um pouco mais de ritmo, ele vai acontecendo e a gente pode já ter soja da safra nova nos próximos meses, né, Chau? Que volta a ser bastante Uhum. competitiva para os chineses e eles não precisem olhar com tanta necessidade e rapidez para a soja dos Estados Unidos? Sim, e é um ponto importante ressaltar aqui, cara, para os ouvintes, é que mesmo que o prêmio brasileiro esteja em 180, 190 hoje no Porto para novembro, só que está em torno de 70, 80 para dezembro, novembro. Quando você coloca uma taxa de importação chinesa para a soja americana em torno de 23%, Carla, o que acontece hoje é, por conta dessa relação, né, conflituosa entre a China e os Estados Unidos, e com as taxas de importações de ambos países elevados para os produtos, né, a percepção é que realmente o base brasileiro está em torno de 100 cents por bushel mais alto, mas quando você coloca o imposto de importação para a soja americana na China, o Brasil fica até mais competitivo, ok? Então, se não houver uma queda dos dois lados sobre a questão da tarifação, e aí há N interpretações de que tem a questão do fentanil, né? A gente teve a questão da NVIDIA hoje, que a China anunciou oficialmente para as empresas deixarem de comprar os chips da empresa americana. Então são sinais que o meu mercado olha e fala, poxa vida, continua aí o embate entre as duas economias, fora formalmente, a princípio dizem que está tudo bem, mas nos detalhes o que está, né, acontecendo são pequenas ações ainda que mostram o conflito entre os países. Então, Carla, se realmente o plantio começar de forma adequada, o tempo precisa vir daqui a 2 semanas para isso acontecer, realmente a janela vai se fechar no final de novembro já. E aí, realmente, é que nem a gente falou agora há pouco,
a questão dos fundos abrirem mão e o preço, né, caia muito mais rápido. E a depender de quanto o mercado estimar, Carla, de que a China não vai comprar ou vai comprar, pode ser que Chicago possa vir para baixo de 1.100 por bushel. Então, exemplificando, se a China comprar 7 milhões dos Estados Unidos, a nossa simulação mostra que os estoques americanos vão ficar em torno de 450 milhões de bushel. Para essa edição era isso que nós tínhamos para você, né? Já estamos preparando a próxima, que é daqui a pouco, aqui na NFM, a rádio do Agro, no Mato Grosso do Sul. Eu espero você lá, já já. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. Esta sexta-feira, a equipe de jornalismo da NFM entra em campo às 7 horas da manhã com Paulo Barbosa, Cid Pinheiro e Fernando Rassessian para receber e entrevistar o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Você não vai perder a oportunidade de ouvir, saber tudo sobre o atual momento político em uma entrevista com o principal articulador político do Estado. Sexta-feira, 7 da manhã, Reinaldo Azambuja na bancada de jornalismo da NFM para todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O programa MS Ativo vem melhorando muitas cidades no estado e na região central não é diferente. Em Campo Grande, já são realidade a ponte e o asfalto do Parque do Lajeado. O asfalto também avança no acesso ao Polo Industrial Norte, nas Moreninhas e Duque de Caxias. Em Ribas, tem 111 quilômetros de asfalto novo na MS 338, conectando Camapuã a Ribas do Rio Pardo e muito mais. É o MS Ativo, governo de MS. Fazer bem feito para fazer dar certo. Você e a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã com nossa equipe de jornalismo. Notícia. Quinta-feira, 18 de setembro, está começando o N Notícias com Fernando Hassessian e Paulo Barbosa, com análise das principais notícias do dia. E participação especial do nosso diretor de jornalismo, Cid Pinheiro. Hoje, entrevistaremos a deputada estadual pelo PT, Gleice Jane. E no editorial, com Paulo Barbosa, Câmara aprova urgência para votação da anistia. Amigos da NFM, bom dia. Em nome de José Alcântara Gonzaga, diretora executiva da NFM, e de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação, agradecemos a sua audiência nessa manhã de quinta-feira, dia 18 de setembro. Pois é, Fernanda Hassessian, com o placar de 311 a favor e 163 contra, a Câmara aprovou
o texto que vai ser votado para a anistia. O PT, na verdade, ele quebrou um acordo que tinha com o Centrão, principalmente para votar a PEC da blindagem. Então, isso fez com que o Hugo Mota lavasse as mãos e colocasse em regime de urgência essa votação na noite de ontem. Hugo Mota é aquele presidente que vive emparedado, né? Parece que não consegue exercer a sua liderança à frente da Câmara Federal. Enfim, a votação ocorreu mas isso não significa uma vitória do bolsonarismo, até porque o texto ainda não está fechado e o texto ali vai sofrer algumas modulações. Ali vai ter a dosimetria que será aplicada e, com certeza absoluta, vai tratar principalmente da redução de pena. Então, o texto não prevê aquela anistia ampla e geral que principalmente os bolsonaristas estavam prevendo. O texto ele vem com essas mudanças e está cotado para ser o relator o experiente deputado federal por São Paulo, Paulinho da Força, né? Então, o Paulinho da Força é um deputado experiente que tem uma conversa muito próxima ao STF e, com certeza, ele não vai transgredir a cláusula pétrea da Constituição e não vai afrontar o STF, como tem feito principalmente bolsonaristas neófitos, né? Que têm colocado muito fogo na lenha, principalmente nesse contraponto contra o STF brasileiro. Eu acredito, Fernando Asseciar, que esse tensionamento, mesmo essa anistia sendo votada, ele deve continuar. E essa pacificação que muitos pregam, que se a anistia for votada, vai ocorrer no Brasil, por enquanto, eu sou meio cético a essa situação dessa pacificação em curto prazo. Mas, pelo menos, parece que foi um avanço, né? E vamos aguardar que o desdobramento dessa votação e a gente vai estar informando para e passo aqui os ouvintes da NFM todos os dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um desabafo ontem. A queixa do Davi Alcolumbre é que a oposição hoje deixa de cuidar do Brasil para cuidar apenas das pautas do judiciário. Uma frase dele aqui: todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, aparece alguém com alguma ideia, criando algum problema, criando algum transtorno, agredindo alguém, ofendendo alguém, puxando um assunto que não é assunto do Brasil. E aí a gente não consegue, de fato, resolver esses problemas que a gente precisa deliberar da pauta do Senado, da mesa diretora, das conversas nas comissões. Segundo ele, a oposição está travando todas as discussões importantes para o Brasil. Inclusive, ontem nós tivemos a notícia aqui que a isenção do imposto de renda também foi paralisada para que houvesse essa votação da PEC da blindagem e agora da anistia. A queixa do presidente do Senado é que estão amarrados e a oposição está tomando conta da pauta, impedindo de se tratar assuntos sérios para o Brasil. Na verdade, essa queixa do presidente Davi Alcolumbre, que preside aquela casa já pela segunda vez, é uma queixa pertinente, né? Mas isso aí também não é só uma prerrogativa dessa oposição. Se você pegar o histórico, né, no passado também, sempre teve esse tipo de oposição. Antigamente, o Centrão era considerado o MDB, quando fazia oposição ao governo do Fernando Henrique Cardoso, também fez oposição ao governo Lula, né? Hoje o Centrão ele cresceu, hoje o Centrão é esse monstro grande que muitas vezes a Câmara e nem o Senado têm o controle ali de controlar o que está sendo votado. Então o interesse do povo sempre é jogado ao segundo plano, infelizmente, né? E eles estão votando ali principalmente aquelas pautas de interesse mais políticos e principalmente de interesses mais pessoais. Essa PEC da blindagem, do jeito que foi colocada, é uma brincadeira, isso é um retrocesso
para a política brasileira, né? Mas, infelizmente, isso aí tem que fazer com que, principalmente, o povo, a população, fique mais atento na hora de votar e também acompanhe o que o seu deputado, o seu senador está votando lá em Brasília e também aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa. Porque muitas vezes, se você não acompanhar, você corre o risco de votar novamente naquele camarada que vai estar lá, de repente, fazendo tudo aquilo contrário àquilo que você defende, àquilo que você pensa, né? Então, o eleitor, a população tem que ficar atento também como vota o seu deputado em nível federal e principalmente aqui também em nível estadual. E ainda falando em Davi Alcolumbre, um outro desabafo foi feito ontem. Na terça-feira, ele teria passado por uma indisposição estomacal e teve que deixar o plenário. E foi criado um fato, até um fake news dentro do plenário, entre a oposição, dizendo que Alcolumbre teria fugido do debate e por isso ele se ausentou da mesa. E ele falou isso a alguns interlocutores próximos como um tom de desabafo de que a situação está pesada, está inviável para o Congresso. Na verdade, o Fernando, o que está pesado na verdade, acho que é a consciência de muitos parlamentares. Isso é o que deve ficar pesado, né? Até porque o jeito que eles têm votado ultimamente, as questões aqui, deixando o povo sempre para o segundo plano, quem tem que estar pesado é a consciência. Mas esse tipo de situação da pessoa falar que está atendendo um parente que está doente, que teve que viajar de forma urgente, isso sempre são desculpas até para não assumir suas posições, né? Então, muitas vezes eles preferem fugir daquilo que é importante, daquela votação importante, daquela discussão que é importante, até porque ali eles estão legislando sempre em causa própria. Infelizmente, isso é o que tem acontecido, e tem acontecido de forma mais acentuada de um tempo para cá, né? As discussões importantes que sempre era discutido no campo das ideias, está muito na questão hoje pessoal. Isso, com certeza, causa de uma forma deletéria, prejudica a democracia, prejudica a política, que é uma ferramenta muito importante. Eu sempre falo que a política, Fernando, e ouvintes da NFM, a política ela é uma ciência de extrema importância, até porque tudo passa pela política. A qualidade do nosso alimento, a luz que você paga no final do mês, né? A qualidade da educação do seu filho, tudo passa por essa discussão política, seja nas câmaras de vereadores, lá no Congresso, no governo federal, enfim, não tem como a gente ficar sem participar da política no dia a dia. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, fez um comentário ontem sobre a PEC da blindagem. Teria dito: espero que o Congresso não rasgue a Constituição com a PEC da blindagem. E se mostrou muito preocupada com os rumos da política. Para o ouvinte que ainda tem dúvidas sobre isso, o que quer dizer a PEC da blindagem é que o parlamentar hoje pode até assaltar um banco, de acordo com a PEC, se for aprovada nos moldes propostos, ele pode até assaltar um banco e ele não pode ser processado, ele não pode ser preso se os próprios colegas fizerem uma votação e darem a autorização para que siga esse processo. Então, Paulo, mais uma vitória também do Centrão foi incluir o voto secreto nessa votação para dizer se aprova ou não que siga o processo. Quer dizer que a gente não tem nem como fiscalizar qual deputado blindou ou qual deputado autorizou as investigações em torno desse parlamentar que venha a cometer algum crime. Ô, Fernando, mas há algumas situações aí, como essa votação vai se desencadear, isso vai desaguar lá no STF. Não é possível a gente voltar a um retrocesso desse aí com uma PEC dessa, né? Onde o cidadão pode cometer crimes e sair ileso, né? Ele se sentir protegido. Isso é você dar um habeas corpus
pro camarada sair cometendo essas irregularidades. Enfim, a Simone Tebet, essa manifestação dela, essa preocupação tem todo o sentido, né? Ela que é uma democrata, que teve seu pai, um dos grandes políticos aqui do Mato Grosso do Sul, o saudoso Rames Tebet, né? Que foi presidente do Senado Federal. Então, a Simone, ela tem todo esse estofo, todo esse conteúdo, e também ela se tornou hoje uma figura de extrema importância para o governo Lula. Ela, da mesma forma que aqui no passado, a Tereza Cristina foi a grande ministra do governo Bolsonaro, né? Ela mostrou a sua capacidade junto ao governo passado, e a Simone Tebet também tem construído e deixado marcas importantes na sua história, para o Brasil, para Mato Grosso do Sul, e com certeza a Simone ela tem toda essa capacidade de fazer essa análise e fazer essa cobrança que eu considero justa. E outra crítica que essa PEC, ainda falando da PEC da blindagem, é que seria como uma anistia antecipada. Quer dizer, tanto aquele parlamentar que já está respondendo por algum processo, mas a preocupação é que ele já seja absolvido antes mesmo de cometer um crime, como se já houvesse a intenção de cometer irregularidade e ele já está construindo uma anistia antecipada. Isso soa democrático para você, Paulo? Na verdade, ô Fernando, político geralmente já tem algumas facilidades, né? Mesmo antes dessa PEC ser aprovada. Imagina agora com a PEC, o cara sabendo que pode cometer delitos, né? Pode desviar recursos públicos, o cara pode cometer até feminicídio e saber que vai ter todo esse aparato a seu favor. Então, é um retrocesso lamentável. Essa PEC ela tinha que ser mudada de nome, ela tinha que ser PEC da vagabundagem, né? Da malandragem. Esse sim seria o nome ideal para essa PEC da blindagem. Neste momento, é um momento que as pessoas já vivem nesse tensionamento, nessa polarização política. Ainda vem uma PEC dessa aí que dá um salvo-conduto para as pessoas cometerem mais atrocidades do que tem sido cometido, que a gente tem visto ao longo do tempo. Bom, não podemos esquecer que ontem, Paulo, nós ficamos de passar a lista dos parlamentares aqui de Mato Grosso do Sul que aprovaram ou votaram contra a PEC da blindagem. E eu estou aqui com a lista, você pode interromper para comentar se desejar. Votaram favorável, lembrem disso, votaram favorável à PEC da blindagem. Beto Pereira, do PSDB, Dagoberto Nogueira, do PSDB, Dr. Luiz Ovando, do PP, Marcos Polon, do PL e Rodolfo Nogueira, do PL. Foram contra a PEC da blindagem aqui no Mato Grosso do Sul, os parlamentares do Mato Grosso do Sul, Camila Jara, do PT, Geraldo Rezende, do PSDB e Vander Loubet, também do PT. Ô, Fernando, então o placar é 5-3. 5 votando a favor da PEC da blindagem e 3 contra, é isso? Sim, 5-3 entre os parlamentares do Mato Grosso do Sul. Tá, o que me causa estranheza aí é o Dagoberto, que sempre foi um democrata, né? É um cara muito consciente, sempre muito defensor da democracia. Ele votar contra, até ele que tem uma trajetória muito longa aqui na política do Mato Grosso do Sul, isso me causa estranheza. O Beto Pereira ele mudou de postura. Mais ou menos de um ano para cá, até porque ele foi candidato a prefeito aqui do Mato Grosso do Sul. Então, o Beto parece que ele desprendeu um pouco daquelas bandeiras que ele defendia, principalmente o seu pai, que foi um importante deputado aqui no Mato Grosso do Sul. E o Beto, que sempre votou contra as pautas do Bolsonaro, ele virou a chave do ano passado para cá, né? Então, você vê que existe uma movimentação de cunho pessoal, onde as questões
pública fica no segundo plano e ele tem feito esse movimento que causa estranheza, principalmente para o eleitorado aqui do Mato Grosso do Sul. Agora, os outros estão na coerência, né? O Rodolfo Nogueira, o Polon, Luiz Ovando, né? Luiz Ovando, que já sempre são os considerados os bolsonaristas raízes aqui do Mato Grosso do Sul. Né? Luiz Ovando já teve até uma passagem muito impactante na esquerda aqui do Mato Grosso do Sul. Durante 15 anos, o Luiz Ovando foi uma das figuras importantes do PPS. PPS que é um partido que no passado era o PCB, né? Mas aí o Luiz Ovando disputava a eleição. Lembrando para o ouvinte que é Partido Comunista do Brasil e o PPS é socialista, né? Então o Luiz Ovando... Aqui entendam o significado das siglas. Isso, então o Luiz Ovando hoje, ele já é um bolsonarista declarado, então está votando dentro da sua coerência. E agora os parlamentares, o Geraldo Rezende, mesmo sendo um parlamentar do PSDB, sempre discutiu as questões democráticas, né? Foi um grande secretário de saúde aqui do Estado. E a Camila Jara e o Wander já sempre votam com essas pautas, enfim, isso não é surpresa mais para a gente aqui, moradores aqui do Mato Grosso do Sul. É isso aí, Paulo Barbosa já está aqui conosco no estúdio do N Notícias, a deputada estadual Gleice Jane. Gleice Jane, que é bastante atuante ali na região de Dourados, para onde a gente começou a transmitir também esse programa. Lembrando que você pode participar da nossa programação enviando perguntas, comentários pelo WhatsApp no número 67996159393. Anota aí, porque por esse telefone você também fala com toda a programação, inclusive pede a sua música aqui para o Lúcio Ferrari. 67996159393 e também pelo Facebook /Rádio NFM Agro. Está aqui, então, vamos à nossa entrevista com a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Gleice Jane. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulinho. Prazer enorme estar aqui hoje com vocês, nesse bate-papo aqui. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando agora. Estamos aqui hoje para bater esse papo gostoso aqui com vocês. Muito bem, muito obrigado pela sua presença, deputada Gleice Jane. É uma satisfação recebê-la nessa manhã aqui de quinta-feira, dia 18 de setembro. O Fernando já falou que a Gleice é da região de Dourados, né? E o sinal da 102 está chegando lá também para Dourados e toda a região, né? E aqui em Campo Grande operando pela 93.3. Deputada Gleice Jane, deputada de primeiro mandato, professora. Fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Sei que você é sindicalista, né? E fala também se o Partido dos Trabalhadores é o seu primeiro partido, ou se você veio de outro partido. Como que é essa sua militância na política e por que você resolveu fazer política, professora? Paulinho, acho que essa é uma pergunta bem interessante. Eu, na minha trajetória, não estava nos meus planos a carreira política, mas desde que eu estava na universidade, os estudantes começaram a me questionar e achar que eu poderia representá-los em alguns espaços. Isso lá em Dourados ainda? Lá em Dourados, quando eu era estudante na universidade. E eu acabei me tornando a primeira mulher presidenta do Diretório Central dos Estudantes. Certo. Né? Foi uma conquista histórica que marcou bastante a minha vida e terminando esse processo ali mesmo, algumas pessoas já falavam de carreira política, mas eu estava preocupada em fazer um concurso, organizar a vida, e foi o que eu fiz. Terminei a faculdade, passei num concurso público como professora, sou professora da rede estadual, e logo veio o convite para o sindicato. Certo. Né? Como a gente já tinha uma trajetória no movimento, o sindicato também me chamou. E dentro do sindicato a gente construiu, fez muitas lutas, muitos movimentos. Eu sempre, nesse período também, paralelamente a essa história, sempre participei do movimento de mulheres, né? Então, eu sempre tive envolvida em organizações que faz política, né? Não necessariamente no espaço parlamentar, mas espaços que a gente debate a política, que a gente se organiza, que a gente contribui com a democracia, né? E nessa construção, as mulheres começaram decidiram que não, nós queremos ter uma
uma parlamentar, né? E foi nesse processo de decisão coletiva, principalmente das mulheres, depois da educação, que elas me indicaram como essa pessoa que poderia representar esse projeto. Certo. Mas eu tinha muita resistência ainda a ser candidata e eu tomei a decisão, Paulinho, em 2016. Só para a gente contextualizar, quem que era o governador na época e quem que era o prefeito lá de Dourados nesse período? Nesse período, a gente tinha como governador André Puccinelli e tínhamos como prefeito o Murilo Zawitch, né, Certo. que eram com as pessoas com quem a gente estava no embate constante, né, fazendo uma discussão boa sobre educação, bastante embate, e foi um momento muito produtivo de conquista para a educação. Correto. A gente teve aí várias conquistas. Mas em 2016, quando eu assisti pela TV, acho que foi a primeira vez que eu assisti uma sessão inteira de um plenário da Câmara Federal, que foi o voto do impeachment da Dilma, né? Que foi um momento que quem assistiu naquele momento se lembra de como foi a participação dos parlamentares. E naquele momento eu entendi que, olha, a gente pode contribuir com a política, né? A gente tem condição de contribuir. Então foi naquele momento que eu tomei uma decisão que eu seria candidata. Em 2018 eu fui candidata a deputada federal, fiquei como segunda suplente. Em 2020 fui candidata a vereadora em Dourados e fiquei como primeira suplente, a quinta mais votada da cidade, mas por 10 votos a mais, meu colega ficou na minha frente. Isso, Elias Chico. O Elias Chico, que é um grande vereador, um companheiro maravilhoso. E agora, em 2022, fiquei como suplente e o destino me deu esse mandato. Muito bem. Deputada Gleice Jane, quais são as suas bandeiras principais nesse primeiro mandato? E o que você já conseguiu assim de avanço? Você fala, não, eu já estou conseguindo deixar uma marca importante aqui do meu mandato e também, com certeza absoluta, coisas importantes para a população aqui do Mato Grosso do Sul. Paulinho, a gente tem feito um trabalho muito na perspectiva da educação e a partir do olhar das mulheres, né? Quando a gente fala isso, eu sempre digo que pensar a política na perspectiva das mulheres significa a gente ter um olhar mais completo, né? São as mulheres que levam as crianças para a escola, então que sabem a necessidade de ter uma escola para as crianças, mas também são as mulheres que estão na escola recebendo essas crianças, são as mulheres que levam a família para o posto de saúde, mas também é uma mulher que está lá no posto de saúde recebendo essa família. Então, as mulheres têm um olhar muito mais completo, né, sobre a perspectiva da política. E a gente tem feito o mandato muito a partir desta perspectiva. Então, a gente tem olhado muito para a questão da violência, do enfrentamento à violência contra as mulheres e contra as crianças, que é algo que nos preocupa muito. A pauta das crianças também é uma pauta que a gente trabalha muito na perspectiva da educação. E a gente tem apresentado, inclusive, projetos de lei numa perspectiva de ter um Estado que não tenha violência, que a gente enfrente o racismo, o preconceito, que a gente enfrente todas as formas de violência que tem na sociedade, né? Então, eu acho que uma das marcas que a gente tem conseguido imprimir no mandato é essa característica realmente, assim, de uma política que garante um Estado sem violência, que proteja as mulheres, que proteja as crianças, que proteja a comunidade LGBTQIA+, que proteja também as pessoas negras, indígenas, né, que olhe para essa diversidade. Então, eu tenho tido a preocupação de manter sempre todas as diferenças e as diversidades como pauta do mandato. E acho que a gente tem conseguido imprimir isso como uma marca realmente do mandato. Deputada, você assumiu o seu mandato em meio a uma guerra ideológica, um momento conturbado da política recente por conta dessa polarização política. Quais foram os seus desafios, ainda mais entrando por um partido de esquerda, em um momento em que a direita se tornava mais ofensiva? Olha, eu acho que o desafio que nós temos nesse processo, assim, da polarização, a polarização, quando ela é uma polarização de ideias, de enfrentamento, eu não vejo isso como um problema.
porque quanto mais divergência a gente tem de ideias, mais a gente cresce, mais a gente avança. O que me preocupa nesse processo político é a falta, às vezes, de compromisso de alguns políticos realmente com a democracia, de falta de compromisso, e que acaba sendo uma política mais violenta, né? Então, isso são preocupações que eu tenho. Como vocês estavam aqui falando um pouco antes de eu iniciar, a PEC da blindagem que foi aprovada ontem, que é para a gente algo extremamente preocupante, né? A partir de agora, a gente torna a política um regime semiaberto na política, né? Certo. Porque você permite que qualquer bandido entre na política e que ali esteja protegido, né? Então, me preocupa muito esse cenário e esses são os enfrentamentos que a gente faz a todo momento. Acho que o debate ele é sempre muito bem-vindo e a discussão, a divergência, ela é sempre muito bem-vinda. O problema que a gente tem nesse momento é a ausência de um conteúdo que favoreça a sociedade. Por exemplo, o que a gente está vendo hoje no Congresso é um cenário é um exemplo disso, né? O que se aprovou nessa semana, como a PEC da blindagem, a própria anistia, não é sobre política para a população. O que a população ganha com isso? O que os ouvintes que estão nos ouvindo agora vai ganhar com esse projeto? Não ganha nada. Quem ganha são só as pessoas que estão no interesse do poder. Isso eu acho que é um retrocesso para a política, isso eu acho que é um retrocesso para a população e isso é preocupante. Outras pautas que diz respeito ao interesse da população, quando tem pautas que diz respeito, olha, ao trabalhador, à mulher que está lá em casa, empregada doméstica, ou que é a mulher que está no cuidado da família, né? Quando a gente tem uma pauta que diz respeito à vida da criança lá na escola, a gente pode divergir. A gente pode divergir, fazer um bom debate que a gente avança. O problema é quando falta o conteúdo, que é o que a gente está vendo nesse momento, e isso é preocupante. Permita-me fazer uma análise sobre a sua resposta, até que você falou que pode-se eleger um bandido. Eu estudei recentemente o caso daquele TH Joias, que foi preso, era um deputado estadual no Rio de Janeiro, que foi preso por relação com tráfico, entre venda de armas, drogas. Se a justiça permite que ele, mesmo tendo respondido a alguns processos, a justiça permite e é o direito dele concorrer a um cargo. Se é um direito dele, ninguém pode impedi-lo de ser candidato, né? Mas, por outro lado, o cidadão ele tem um direito à liberdade de escolher se ele vai votar em um candidato que já responde por processos criminais ou não. E dizem que o problema está na política. O problema do Brasil são os políticos. Mas você não atribuiria também essa responsabilidade ao eleitor, que muitas vezes vota em um cara que é um influencer, é legalzinho na rede social, mas não, não tem o trabalho prestado? Qual a sua análise dessa? Fernando, essa é uma análise interessante. Assim, eu acho que a população também tem responsabilidade, nós temos nossa responsabilidade enquanto eleitores, mas eu não posso atribuir toda a responsabilidade à sociedade quando a sociedade não tem os elementos também necessários para poder fazer essa investigação, né? Um risco que a gente corre nesse processo é de ter pessoas que entram para a política e que às vezes não tem uma passagem pela polícia ainda, né? Mas que nesse processo ela já entra com um argumento, né? Como um espaço, olha, aqui é um lugar onde eu vou entrar e eu vou estar protegida para poder fazer o que eu quero, né? Porque foi isso que significou a PEC da blindagem ontem. Você Sim. entra e a partir de agora eu faço o que eu quero, né? Eu posso, estou livre para cometer qualquer crime. E a população, ela é sim responsável, eu acho que nós temos que politizar, eu acho que esse momento, inclusive essa PEC também é importante a gente falar que ela ainda passa pelo Senado, e a população tem o direito e o dever de se manifestar nesse momento e dizer, olha, a gente quer isso mesmo, a gente não quer. É importante a gente olhar, inclusive, para os deputados que estão, como é que eles estão votando, começar a ligar, questionar, ligar para os senadores, pautar, ligar para os vereadores, para os deputados estaduais. Esse é o momento em que a população precisa se manifestar e precisa dialogar com quem estiver perto dela. É o presidente do bairro, esse presidente do bairro tem acesso
acesso a um vereador, ele tem acesso a alguma outra pessoa. É importante que a população comece a questionar para poder avançar. E no processo eleitoral, é importante que a gente realmente faça um debate, que a gente consiga avançar e escolher os eleitores, escolher os eleitos, né, escolher os políticos a partir de uma análise melhor. Mas eu não quero aqui atribuir totalmente aos eleitores, porque o que a gente está percebendo nesse momento é que quem está construindo isso é quem hoje está na política, quem já foi eleito pela população. São 7h32. O N Notícias vai para um breve intervalo. Nós estamos entrevistando a deputada estadual Gleice Jane e nós já continuamos com a entrevista. Você muito bem informado. Notícias. O agronegócio. O agronegócio. Esta sexta-feira, a equipe de jornalismo da NFM entra em campo às 7h da manhã com Paulo Barbosa, Cid Pinheiro e Fernando Rassessian para receber e entrevistar o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Você não vai perder a oportunidade de ouvir, saber tudo sobre o atual momento político em uma entrevista com o principal articulador político do Estado. Sexta-feira, 7h da manhã, Reinaldo Azambuja na bancada de jornalismo da NFM para todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Viva a sua primavera com o Nutri Shopping Supermercado, florescendo dias leves ao seu lado. Aproveite a nossa Quinta da Carne. Confira. Contrafilé bovino R$ 39,99. Colchão duro com lagarto bovino R$ 35,98. Colchão mole com capa bovino R$ 37,99. Fraldinha bovina R$ 40,98. Linguiça suína Éder R$ 15,98. Válidas para 18 de setembro. Nutri Shopping Supermercado. Cada dia mais perto de você. Você já ouviu falar nos cigarros eletrônicos? Também chamados de vapes ou pods? Eles têm se tornado cada vez mais comuns, principalmente entre os jovens. Aqui em Cidrolândia, os vereadores aprovaram um projeto de lei que quer proibir o uso desses dispositivos em locais públicos e ambientes coletivos fechados. Isso inclui repartições, salas de espera e outros lugares onde muitas pessoas convivem. O objetivo é proteger a saúde de todos, porque esses aparelhos têm substâncias químicas tóxicas que podem causar câncer e oferecer riscos para quem usa e para quem está por perto. Acompanhe os próximos passos das sessões. Toda terça-feira, às 9h da manhã, Câmara de Cidrolândia, crescendo junto com você. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação. É preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio. É a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia. É um meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo. São novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um Estado até aqui. E todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Estado do Pantanal. O programa MS Ativo vem melhorando muitas cidades no estado e na região central não é diferente. Em Campo Grande, já são realidade a ponte e o asfalto do Parque do Lajeado. O asfalto também avança no acesso ao Polo Industrial Norte, nas Moreninhas e Duque de Caxias. Em Ribas, tem 111 quilômetros de asfalto novo na MS 338, conectando Camapuã a Ribas do Rio Pardo e muito mais. É o MS Ativo, Governo de MS. Fazer bem feito para fazer dar certo. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Enpasa está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas, e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a gente. Para produzir cada vez mais, tem que aguentar a pressão. A Fomagram tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Fomagram, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina. Agora, em Dois Irmãos do Buriti, Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, que você encontra sal branco, suplemento mineral, rações, milhos, medicamentos veterinários e modificador completo para o seu gado. Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, na entrada da cidade, em Dois Irmãos do Buriti. Aguardamos a sua visita. Você muito bem informado. Notícias, você muito bem informado. Notícias. 7h39. O N Notícias está de volta. E aqui a gente costuma trazer diariamente os principais nomes da política sul-mato-grossense. Hoje está conosco a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Gleice Jane. E lembrando que amanhã, na sexta-feira, a partir das 7h, o mesmo horário, nós teremos o ex-governador Reinaldo Azambuja. E seguimos com a nossa entrevista aqui com Gleice Jane. Está mandando um abraço para você aqui, professora Gleice Jane, a professora Silvana, lá de Pedro Gomes, tá? E também está na escuta o secretário de Obras de Bela Vista, Elvio Ramírez. Deputada Gleice, a gente acompanha a política aqui do Estado, a gente via que você já defendia essa saída do Partido dos Trabalhadores do governo de Eduardo Riedel, muito antes desse anúncio que o deputado Vander Lobé fez há cerca de um mês atrás. Por que você já defendia essa saída do Partido dos Trabalhadores do governo de Eduardo Riedel? Paulinho, a gente tem uma construção dentro do PT, uma construção em que a gente dialoga muito com a militância, e a militância é quem sempre dá o tom da conversa internamente dentro do partido, né? Eu acho que esse, inclusive, é o que faz a diferença do PT. E a gente eu tenho sempre um contato muito forte com a militância, ouvindo, né, as pessoas, e havia sempre esse questionamento, né, em relação a essa nossa
a nossa permanência dentro do governo e a ausência de um debate mais sério, né, no Estado, porque quando a gente está muito alinhado, a gente acaba deixando de fazer alguns debates mais sérios no Estado. E eu sempre entendo que é preciso pensar a política também pelo viés ideológico. Ideologicamente, a gente tem muita divergência com hoje o governador. A gente tem, obviamente, intenções de colaborar com o Estado. Eu acho que a gente sai do governo para fazer uma oposição, mas uma oposição responsável, no intuito de avançar na política, de criar um debate bacana, né? Mas a gente sempre teve, eu sempre disse, inclusive disse isso para o governador algumas vezes, que eu achava que a gente precisava estar na oposição para a gente garantir um bom debate e ampliar e fortalecer a democracia. O governo do estado, tanto o Azambuja anteriormente como agora o Riedel, eles têm uma linha de pensamento, de construção da política muito pautada a partir principalmente na política econômica, muito pensando a partir do grande produtor rural, né? Do agro, que é o que a gente sempre fala, inclusive aqui a rádio de vocês fala muito sobre isso, e nós temos uma outra linha de pensamento, como, por exemplo, pensar a agricultura familiar, né? A gente sempre pensa no pequeno, né? E a gente percebia que a gente não estava avançando muito nessa pauta também, nessa relação com o governo. Então, acho que a gente, desde que a gente chegou, acho que eu cheguei, falei, olha, a gente precisa realmente sair do governo, a gente precisa criar uma identidade do PT, a militância do PT espera isso, nós queremos construir uma candidatura para 2026, para o governo do Estado, mas como que a gente constrói uma candidatura se a gente está dentro de um governo, né? Então, tem vários elementos que nós vínhamos construindo, e é importante, inclusive, para a gente poder ir para o ano que vem, para uma eleição, para a eleição, o Lula vai ser candidato novamente, para a gente ir novamente para esse processo, é importante que a gente mantenha uma militância viva, com disposição, com energia. E eu sentia já desde o primeiro momento que essa militância estava sentindo necessidade dessa movimentação. Então, acho que a gente conseguiu avançar. Nós tivemos o PED, que é um processo de eleições diretas internas do partido, e nesse contexto foi muito interessante, porque o PT, as lideranças do PT teve que ouvir as militâncias, né? Foi um momento importante de escuta. E nesse processo, eu acho que o PT inteiro percebeu que, olha, nós realmente vamos ter que sair do governo e construir uma alternativa de fortalecimento da construção da identidade realmente do PT. E o PT no Mato Grosso do Sul é um partido que nós já estivemos no governo, já estivemos em várias prefeituras, né? E a gente tem o anseio de retomar novamente esses espaços. E para a gente retomar esses espaços, era importante a gente sair da base do governo e entrar num processo aí de oposição para garantir e retomar essa identidade do partido. Você entende que o PT conseguiu deixar alguma marca dentro da gestão do Riedel? Olha, o PT esteve em alguns cargos estratégicos, como, por exemplo, a gente trabalhou muito na pasta da cidadania, na pasta da pessoa idosa, na pasta das pessoas antirracista, né, na pasta LGBTQIAPN+. Eu tenho a certeza de que nós tínhamos as pessoas mais qualificadas para essas pastas, né? A gente tinha ali. O PT é um partido que constrói liderança e que forma a todo momento. E nós encaminhamos para esses lugares pessoas com muita competência. Então, eu acho que a gente consegue, sim, imprimir essa marca no trabalho. No entanto, a gente também percebeu que não houve um desejo, se não era uma prioridade do governo do Estado, essas políticas, né? Então, a gente também estava colocando os nossos melhores quadros dentro de um espaço para fazer política séria, mas a gente não percebeu que o governo estava dando ênfase a essa política. Então, a gente não constrói uma identidade, uma marca melhor, porque não houve realmente uma intenção do governo de ter essa marca também. Então, não era um desejo do governo que tivesse uma marca de políticas públicas, de políticas da cidadania, da própria Secretaria da Cidadania, que era onde a gente estava. Uma outra marca que nós tivemos foi na agricultura familiar, na Agraer, através da Agraer, que era onde a gente também tinha representantes do partido e que a gente ocupava esse espaço, e ali a gente conseguiu desempenhar vários trabalhos. No entanto, o recurso que vinha para essa política são recursos do governo federal, né? Então, o que eram as emendas do deputado Wander, da deputada Camila, recurso do governo federal, que passa pela Agraer e que chega até a população. Então, sim, acho que a gente conseguiu imprimir uma marca importante.
Mas eu espero que o governo continue desenvolvendo essa política, porque é um recurso que deve ser entregue e garantido para a agricultura familiar. Então, a gente espera que o governo continue exercitando esse trabalho, e é uma marca do governo federal, né? Então, acho que sim, o PT ele tem uma grande inserção política no estado do Mato Grosso do Sul. Deputada Gleice Jane, você falou em duas coisas. Você falou que o partido cria pessoas com identidade, prefere tocar a política com pessoas que têm identidade. No entanto, o Partido dos Trabalhadores foi buscar uma figura fora do partido que trabalha, você participou dessa construção, trabalha ele para ser o candidato a governador do estado, que é o ex-deputado Fábio Tradi, do MDB. Como que você vê isso? Uma pessoa que veio de fora, que sempre militou mais no espectro da direita aqui do Mato Grosso do Sul, e hoje está colocado dentro do Partido dos Trabalhadores e já está ali na proa do partido para ser o candidato ao governo do Estado. Paulinho, primeiro, assim, é importante lembrar que o Fábio Tradi foi um deputado federal aqui, mas ele sempre foi um defensor da democracia, né? E no último período, o Fábio deu uma guinada muito grande em defesa da democracia, em defesa do presidente Lula, né? Então, o Fábio, muito antes de vir ao PT, ele se tornou um petista. Então, a gente vem observando o movimento do Fábio nesse período, observando como que ele vem construindo as suas ideias, e a gente percebe que ele está muito próximo de nós, né? Então, o convite do Fábio para vir para o PT, para adentrar o nosso partido, ele veio muito nessa perspectiva de entender, olha, é uma liderança importante. O Fábio é uma pessoa que tem uma contribuição grande para o Estado, que tem uma identidade muito próxima a nós, que vem se construindo politicamente, principalmente nesse último período, muito próximo a nós, e que não poderia ficar perdido por aí, né? Então, a gente se aproxima do Fábio, traz ele para o PT, há um anseio da militância muito grande que o Fábio realmente seja esse candidato ao governo do Estado, e ele tem chegado no partido, né? Eu tive, inclusive, conversando com ele, numa perspectiva de, primeiro, conhecer o PT, de conhecer a militância, né? Acho que num primeiro momento, eu não sei se ele saiu feliz ou assustado, porque o PT é um partido realmente e que a gente é muito intenso, né? E no primeiro momento que foi a posse do novo presidente do PT, o Wander, ele também se filiou e ele já sentiu num primeiro momento esse calor da militância, né? Então, ele está conhecendo o partido, ele chega de maneira pisando leve ainda, tranquilo. Eu acho que chega bem no partido, chega muito, muito bem aceito. Eu acho que tem tudo para conquistar ainda mais o coração da militância. E conquista justamente por essa perspectiva dele de sempre já estar ao lado do presidente Lula nos últimos anos. Muito bem, a deputada Gleice Jane já falou que vai buscar a reeleição no ano que vem. E tem uma situação, deputado, que o deputado Wander fala que vai para o Senado e não disputa outro cargo. Na sua avaliação, o Wander pode recuar dessa decisão ao Senado ainda? Olha, a política é bastante dinâmica e tudo pode acontecer, mas o deputado Wander tem sido muito enfático em dizer que ele não é candidato a deputado federal, né? Ele falou isso durante esse ano todo, durante o período que ele foi candidato ao partido, e mesmo nos últimos meses, todos os dias ele fala, não sou candidato a deputado federal. Então ele tem falado isso em todos os municípios por onde a gente anda. Então eu acredito que ele está muito decidido a ser candidato ao Senado. E acho que para o PT, para nós, a candidatura do Wander ao Senado, ela é muito importante, né? Ela é importante, acho que o Wander é um deputado aqui no estado que é muito respeitado, né? Por onde eu ando, eu vejo as pessoas falarem do Wander, e ele circula por todos os espaços, né? O Wander ele tem um perfil bastante interessante, porque ele circula entre a militância do PT, mas ao mesmo tempo também ele dialoga muito bem com prefeitos, com secretários, com outros segmentos da política. Sempre foi um deputado de muitas ações efetivas, de trazer
emenda, de executar política. Então, o Wander ele tem um perfil político que permite hoje, que dá para a gente hoje uma tranquilidade, uma segurança de que ele pode ser um candidato ao Senado e com possibilidade de vitória. Muito bem. E o Fábio não sendo candidato ao governo, qual que é o plano B do Partido dos Trabalhadores para a disputa do ano que vem? A gente não tem um plano B. A gente tem conversado no intuito de que o Fábio seja o nosso candidato ao governo do estado, né? Embora a gente tenha deixado ele muito livre, muito tranquilo também para tomar uma decisão, né? Ele também tem ele já expressou para a gente que ele tem um perfil e que ele gostaria também de estar na Câmara Federal, né? Então a gente tem aí esses dois espaços que o Fábio poderá ocupar ainda até o próximo ano. Mas isso vai dependendo internamente de muita coisa internamente dentro do PT, de muito debate, e de processo de convencimento também. Acho que a gente ainda. Eu estou convencida de que o Fábio será o nosso candidato ao governo do estado. Uma pergunta rápida, até porque nosso tempo já está se esgotando. Qual você acredita que possa ser o maior desafio do partido aqui em Mato Grosso do Sul na próxima eleição? Acho que o desafio do PT vai ser sempre o mesmo, né? A gente fazer um bom debate com a população, construir um bom projeto para governo do estado, retomar uma discussão, retomar não, a gente continuar um trabalho com a população, com os movimentos sociais, com a agricultura familiar. Acho que nós precisamos construir e fortalecer um debate no intuito de produção de alimentos no estado do Mato Grosso do Sul, porque hoje nós temos um estado que é grande produtor, mas não é produtor de alimentos, né? Tudo que a gente come aqui é importado. Eu acho que a gente tem que ter um estado que seja produtor de alimento, de alimentação saudável, de ter alternativas de alimentos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Acho que tem que fortalecer nesse intuito a agricultura familiar, mas nós temos um grande desafio na educação, na saúde, temos que combater os processos de privatização da saúde, da educação, do saneamento básico. Então, eu acho que o PT, no próximo período, vai ter que fazer um grande debate em relação às mudanças políticas e ideológicas que tem hoje em torno do mundo, no país e aqui no estado, e construir aí, preparar a militância para fazer esse enfrentamento político. Deputada Gleice Jane, voltando à questão do Senado, são 2 votos. Eu tive a oportunidade, na semana passada, conversar pessoalmente com o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro. E ele falava para mim, naquele momento que a gente conversava, ele falava, são 2 votos. Eu vou conversar com todos os deputados estaduais e pedir o segundo voto para mim. O PT vai ter candidato, deve ser o Wander, mas eu vou tentar buscar esse voto. Existe essa possibilidade de votar no Gerson Claro? E se ele já procurou vocês do PT para conversar? Paulinho, o Gerson acho que é um bom candidato também, uma pessoa que tem se mostrado bastante democrática, uma pessoa que escuta, né? Eu tenho visto ele nesse processo, inclusive da presidência da Assembleia, tem desenvolvido um bom trabalho. Ainda não conversamos a respeito disso, a gente tem, inclusive dentro do PT, ontem conversava até com o deputado Zeca um pouco a respeito disso, mas a gente ainda não teve essa conversa, né, com o Gerson. No entanto, é uma possibilidade. Acho que é um nome possível, sim, da gente conversar, de dialogar e de construir algo aí pela frente. Muito bem, conversamos nessa manhã de quinta-feira com a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, Gleice Jane. Gleice, gostaria de agradecer a sua presença no dia de hoje aqui e deixar os microfones para suas considerações finais aqui no N Notícias. Paulinho e Fernando, quero agradecer vocês pelo convite, por estar aqui hoje fazendo esse bate-papo gostoso, falando um pouco sobre a política. Quero deixar um abraço aqui gostoso e apertado para todos os ouvintes, em especial aqueles que estão lá no campo, trabalhando, que são pessoas que merecem todo o nosso respeito, o nosso carinho, também para as mulheres, em especial para as mulheres do campo, e dizer que o nosso mandato é um mandato que tem olhado para as pessoas, que tem cuidado das pessoas, e me colocar aqui à disposição também de todos os ouvintes, tá? Acompanhe o nosso trabalho, é Gleice Jane MS na rede social, acompanhe o nosso trabalho, paute, questione, discuta, a gente está aqui à disposição e a gente quer construir, junto com a população, um Estado melhor, e é para isso que a gente está aqui fazendo essa política, fazendo esse mandato. Então, a gente se coloca aqui à disposição. Um grande abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado, deputada
Gleice Jane, pela sua participação aqui no N Notícias. Lembrando que amanhã, a partir das 7 horas, nós teremos o ex-governador Reinaldo Azambuja aqui no estúdio da NFM. São 7 horas e 56 minutos. Nós vamos para a participação do nosso diretor de jornalismo, Cid Pinheiro. Alô, Paulo, alô, Fernando, como é que tá, amigos? Tudo bem? Tranquilo? Programa, parabéns, tá? Vamos lá, quinta-feira, minha participação aqui no N Notícias, nesta primeira edição. O assunto aqui é bem curtinho, viu, Paulo e Fernando? Nós vamos destacar aqui que começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ontem um projeto de emenda constitucional, a PEC, que modifica o artigo 88 da Constituição Estadual, de autoria aí do deputado estadual Zé Teixeira, do PSDB, com coautoria dos deputados Gleice Jane, Lia Nogueira, Pedro Caravina, Gerson Claro, Júnior Mock, Márcio Fernandes, Paulo Corrêa, Paulo Duarte, Pedro Kemp Zeca, do PT. Conforme o texto, o Paulo, Fernando, a medida altera a data de posse do governador e do vice-governador de Mato Grosso do Sul para 6 de janeiro do ano seguinte às eleições, alinhando o calendário às regras da Constituição Federal. Assim, os eleitos em 2026 vão assumir em 6 de janeiro de 2027 para mandatos de 4 anos. Vamos lá, então, para Dourados agora, porque é um absurdo que vem acontecendo por lá. É com mais uma concessionária, né? É a tal da Oi, porque essas concessionárias aqui no Mato Grosso do Sul, elas fazem o que quer, o que bem entende e quando quer. Os senhores imaginam que o 192 do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, desde a semana passada, mesmo após a decisão judicial que obrigava a operadora Oi a manter ativas as linhas de emergência durante a portabilidade para a nova operadora, já ontem, quarta-feira, o procurador-geral, doutor Alessandro Lemes, ele anunciou que a Prefeitura de Dourados vai ingressar novamente na Justiça contra a empresa, cobrando o cumprimento de liminar, né, e a aplicação da multa. Essa liminar aqui, ô Paulo, ela foi concedida em abril, em ação movida aí pelo município, depois que a Oi suspendeu abruptamente os telefones da Defesa Civil 199 e o da Guarda Municipal 153. Na época, a Justiça determinou a reativação imediata dessas linhas e fixou uma multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Elas não estão nem aí com multa e muito menos dando ó para a Justiça. E ontem, o coordenador regional do SAMU, o médico Dr. Miguel Liston, alertou que a interrupção ameaça a segurança da população, já que o serviço realiza, em média, 3.300 atendimentos por mês, mais de 100 chamadas por dia. O impacto atinge não apenas a área urbana de Dourados, mas também comunidades da reserva indígena que dependem da central para acionar as equipes de socorro. Era isso aí, Paulo. Daqui a pouco tem mais bronca aí na Operação Combate na sequência. Um abraço, amigo. Muito obrigado, Cid Pinheiro, pela sua participação. E continuando aqui o N Notícias, uma última notícia de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teria desistido de ser pré-candidato ao governo federal pela direita. Na verdade, ô Fernando, essa fala foi ontem na cidade de Araçatuba. O governador do estado de São Paulo, que estava colocado a ser pré-candidato a presidente no ano que vem, ele declarou que vai para a reeleição ao governo de São Paulo, né? Então, essa afirmativa, essa informação, basicamente, anima ali o Ratinho Júnior, anima o Zema, o Caiado, enfim. Com certeza, se realmente for verdade, todos vão querer o apoio do forte governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É isso aí, Paulo Barbosa. Agora são 8 horas e nós ficamos por aqui, porém o N Notícias continua agora com Cid Pinheiro e o seu quadro Operação Combate. Amanhã nós estaremos de volta, no mesmo horário, 7 horas, com a entrevista com o ex-governador Reinaldo Azambuja. Cid Pinheiro, é com você.